conhecer a jornada do cliente é essencial para entender o comportamento do consumidor e aperfeiçoar o atendimento. É uma estratégia importante para empresas que querem entender seus processos, a fim de estruturá-los ou melhorá-los para atender às expectativas do consumidor. Quem conversa com a gente sobre a jornada do cliente, que parece ser algo bem difícil, mas não é o Tarcísio Silva, o professor Tarcísio. Obrigada por estar aqui. Grato, Mirela. Muito importante a gente estar conversando sobre esse tema, porque é o que eu mais vivo hoje, né? Fico muito à vontade de conversar, porque vejo muito corretor acertando e ele errando também. Eu queria saber primeiro um pouquinho da sua história. Eu vi no seu Instagram, tem umas conexões aí pelo Nordeste. Onde você mora, para começo de conversa? Eu moro no carro, no avião ou no ônibus, né? Mas hoje eu resido em Caruaru e aí eu tenho hoje suporte. Na verdade, eu dou treinamentos e acompanhamentos para house e construtoras, né? Equipes e construtoras. E eu trabalho hoje Recife, Caruaru, aqui em Fortaleza, trabalho também em Maceió, então tenho esses braços aí no Nordeste. Estrategicamente trabalho no Nordeste, só tenho uma empresa que é em Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, que eu faço o acompanhamento do treinamento, mas sempre colocando em prática a rotina, a jornada, uma catequese, né? Tá sempre fazendo esse trabalho para que o corretor ele se sinta, além de dar suporte, acolhido e também com a diretriz, com o método, para a gente não fazer de todo jeito. Então a gente pode dizer que você é um nômade digital que atua no mercado imobiliário? Mais ligado ao treinamento, poderia dizer. Para você ver como a profissão mudou, né, ao longo Sim. do tempo. Quem é que ia imaginar? Não, de maneira nenhuma. Se não fosse presencial, eu acharia que eu nunca ia trabalhar, né? E isso veio muito na pandemia. Na pandemia eu ressignifiquei o meu trabalho, eu era 100% presencial, né? E aí eu me vi sem oportunidade, porque não tinha um presencial, e aí comecei a divulgar esse acompanhamento e essa mentoria. Hoje já são mais de seis empresas, tenho, graças a Deus, escolhido quais empresas fazer, não só pelo tamanho, nem só mas mais pelo viés, pela parte estratégica, pelo propósito, e graças a Deus tem dado muito certo. Eu assisti uma entrevista sua, até pela TV Cresce, na época que a gente fazia as lives, porque estávamos em plena pandemia, e você fez considerações importantes. Você disse mais ou menos assim, ó, não adianta ficar fazendo carreira se você não tem técnica. Eu trabalho com foco ou eu quero vender tudo? Tem gente que não estuda locação porque não trabalha com locação. Quem não posta nada na rede social não mostra seu trabalho, está fazendo de conta que é corretor ou é um profissional de verdade. Não é o produto nem o segmento que traz resultado, é a forma como você trabalha. Você reclama que não vende, mas fica no escritório conversando, não lê um livro, não vai em busca do conhecimento. Ou seja, você trouxe muitas verdades. Existem muitas verdades que o corretor de imóveis que não está satisfeito profissionalmente não está preparado para ouvir? Total. Talvez um dos maiores trunfos que eu tenho é essa capacidade de dizer, eu vou até, sem falsa modéstia, falar com mais doçura sobre esse ponto, né? Então, às vezes a gente precisa, claro, que mudar a mentalidade do corretor de imóveis ou qualquer outro profissional para que ele consiga perceber que ele é capaz. Depois vem a reclamação. Então, não é só reclamar, né? A gente está muito acostumado a dar pancada, mas é mostrar como faz. Eu sempre digo que um bom pai seria um bom líder. Então, é muito se preocupar e ter os exemplos em casa, no comportamento de liderança. Liderança é uma habilidade, né? Então, a gente tem que desenvolver. Não nasce com ela. Então, tem alguns pontos, alguns princípios que todo mundo sabe, mas, via de regra, ela tem que ser desenvolvida e sempre estar entendendo como é que eu posso aprimorar essa técnica. Então, antes de reclamar, eu tenho que mostrar como faz. Eu tenho que ser exemplo, sabe? Eu tenho que estimular, eu tenho que elogiar, para que depois eu possa reclamar. Eu conheço vários líderes que eu chego na empresa e o cara tá o campeão de vendas e ele nunca elogiou o campeão de vendas. Então, fica difícil, né? Contaminar e fazer com que aquela prática dele seja modelada pelos outros, porque ele não vê reconhecimento. Então, tem vários princípios, reconhecimento, pertencimento, sabe? Senso de equipe, é tanta coisa que ele precisa fazer para que o time consiga absorver bem e ter essa reclamação
com um viés muito mais produtivo do que só reclamar, por e simples. Em que momento você escolheu imergir nesse mundo do mercado imobiliário e, ao mesmo tempo, desenvolver essas habilidades comportamentais que você coloca em prática hoje nas suas empresas? Tá. Ao longo do meu início, eu fui captador, né, de uma empresa, depois fui convidado para ser gerente de locação, e eu sempre tive como base ajudar as pessoas e contribuir. Minha mãe era muito de ensinar, minha irmã é professora, meus tios são professores, eu sempre achei que eu não ia ser professor, né? Então eu vou trabalhar no mercado imobiliário, vou ganhar dinheiro e não quero saber de ensinar, não. E aí eu comecei nas parcerias que eu fazia e no dinheiro que eu estava sendo remunerado, era sempre a base de muita parceria. Parceria para vender o produto usado, parceria de locação, explicava. Sou bacharel em Direito, né? Antes de entrar no mercado imobiliário, então isso me ajudou muito a ensinar e ter um conhecimento aprimorado sobre técnica, parte jurídica, e sempre gostei muito de ler e assistir muito vídeo. Naquela época era mais assistir vídeo. E aí eu sempre orientei, sempre orientando, sendo que aí eu já tinha 10 anos de mercado imobiliário, que só orientar, só ler não era suficiente. E aí eu fui muito mais hoje, de 6 anos para cá, eu tenho me envolvido muito mais na parte comportamental, que é ela que destrava para que as pessoas consigam absorver a parte pedagógica, a parte didática. Então, para mim, hoje o foco maior é a parte comportamental, sabe? E depois da pandemia, mais do que nunca, parte psicológica, parte comportamental, e aí vem uma série de fatores que eu sempre indico, religião, sabe? Para a gente manter o nosso equilíbrio, lazer, para a gente conseguir também desacelerar. Eu vejo, Mirela, que o corretor hoje, na orientação que é dada a ele, ela tem que ser muito mais um combo de benefícios e valores do que só a técnica. Só a técnica não vai funcionar. Aí eu vou para o psicológico, comportamental, familiar, é sistemático. O que você tem ouvido dos corretores de imóveis com relação às inseguranças? Existem perguntas ou mesmo reflexões que se repetem? Total. Tem uma coisa que é muito frequente, talvez quem estiver assistindo a gente vai perceber, que é a principal, coragem. As pessoas não têm coragem. Coragem para conversar com o cliente, coragem para dizer não para o gerente, ou para dizer sim para o cliente, ou para apostar até mesmo na profissão. Parece que o cara está ali meio que, deixa eu ver o que é que dá. Então, para mim, se eu tivesse um princípio para eu dizer, hoje seria coragem. E coragem está muito ligado a comprometimento, foco, diretriz, planejamento. Porque quando você tem tudo isso, fica mais fácil, né? De você ter comprometimento, ter coragem, porque o plano está super definido. Não é? Eu vou sair daqui e vou para Caucaia, vou para o Eusébio, beleza. Não, vou sair daqui para Caucaia, eu tenho um horário, eu tenho um meio de transporte, eu tenho um combustível que eu vou, eu tenho uma forma que eu vou, eu tenho uma roupa que eu vou. Então, é muito fácil chegar no destino quando está tudo programado, né? A possibilidade de dar errado é muito menor do que aquele que você vai fazer pura e simplesmente por fazer. Ah, eu vou chegar lá. Sim, mas como? Eu quero comprar o meu carro, eu quero trocar de casa, eu quero dar uma condição melhor para minha família. Essa é a vontade do corretor. Sim, mas com quem? Quais são as ferramentas? Quem vai me ajudar? Qual o produto que eu vou focar? Um dos maiores erros que eu vejo nas imobiliárias é porque toda hora chega alguém de uma construtora, faz um lançamento, uma apresentação, e o cara sai de lá e balança a cabeça. E aí vai entrar 10, e o teu corretor não vai trabalhar nenhum. Qual segmento? Qual área? Qual variável geográfica você vai resolver para focar? Então, esse é um dos fatores para ter essa coragem, né? Para dizer não, para escolher, para focar e para planejar. Como é que está o Nordeste em nível de Brasil, já que você consegue atuar estrategicamente em alguns Meu estados Deus, sou aqui? tão suspeito para falar disso, porque eu sou de Por Pernambuco. que você é suspeito? Porque, deixa eu te dizer, porque eu sou apaixonado pelo Ceará, né? E aí eu sou de Recife, causa um ciúme incrível. E eu adoro dizer isso, porque causa problema e eu gosto desse caos. Mas eu sou apaixonado. Se não for para isso, não sai nem de casa, Sabe, não. né? Mas Mirella, eu vou te confessar, de fato, não só pela empresa que eu tenho, né? Eu tenho
um congresso com meu amigo Matheus Brilhante, e esse congresso a gente tem 5 vezes mais participantes do que qualquer um do Brasil que a gente faz. A gente faz esse ano 13 edições e a Fortaleza é a campeã. E eu sempre digo que a Miami, sabe, adoro aqui porque o pessoal ferve, gosta, tem animação, é muito diferente do nosso mercado. Claro, evidentemente que tem vários fatores, né? Como pessoa que gosta de entender o comportamento, tem fatores históricos, geográficos, né? A gente está perto da praia, a gente é uma cidade quente, a gente é uma cidade distante, né? Ela é muito espaçosa, então isso causa mais o barrismo local. Então o cara que é da Calcaia, o cara que é da Maraponga, o cara que é da Aldeota. A gente tem aqui mais de 10 bilionários, então isso também fomenta uma cadeia muito produtiva, um ecossistema de negócios muito forte. A gente tem grandes empresas aqui que fornecem para o Nordeste todo. Eu fico até com medo de falar muito para todo mundo vir para Fortaleza, mas eu tenho muito carinho e também pela receptividade que tem o mercado. Eu acho que, para mim, é um dos mercados mais receptivos. Eu nunca escutei aqui que, porque eu sou de fora. Não, pelo contrário. Vem-se embora morar aqui. Por que tu não vem morar aqui? Fazendo só um apelo para Juliana aí, para ver se eu vou morar aqui, né? Você falou no MB Summit, é um congresso imobiliário que percorre vários estados do Brasil. O evento vai reunir diversos profissionais para falar sobre alta performance, redes sociais, gestão, liderança e muito mais. Você vai falar sobre jornada do cliente. Isso. Quantas etapas compõem essa jornada? Como é que Tá. ela funciona? Eu começo com a conexão, que é isso que a gente fez aqui antes. Conversei, entendi, troquei ideia, dei risada, quebra o gelo. E tem muita gente ligado a achar que isso é para quebrar o gelo, para vender. Então a gente tem que esquecer isso. No primeiro passo, que é a conexão, a minha preocupação é fazer amizade e não fazer negócio. Todas as vezes que eu sento com alguém e busco conexão para fazer negócio, não dá certo. Agora, todas as vezes que a gente senta para fazer amizade, porque daquela amizade pode surgir N negócios, ou até indicação de outro negócio, de um parente, de um familiar, de um irmão, seja lá o que for. Mas o meu objetivo é fazer amizade. E é isso que eu ensino no método. Primeiro, se conectar. Depois, dentro da conexão, eu já posso dar vários elementos e começar a sondar. Essa sondagem nada mais é do que saber o que é que a pessoa quer, o que é que a pessoa precisa e o que ela pode pagar. E dentro do que ela pode pagar e do que ela precisa, e aí é que vem o conhecimento, eu já tenho que ter claro na minha cabeça, dentre os produtos que eu trabalho, ou se eu trabalho só um produto, como esse produto resolve o problema de Mirella? Como é que ele resolve? Em que aspecto? Ah, você me falou de localização, então esse que eu vou te mostrar, que a gente pode estar agendando, ele resolve nesse aspecto, em 3 aspectos que tu já me falou. Então, quando esse agendamento, que é a terceira etapa, ele é feito como solução do negócio, do produto, da necessidade, da dor, fica legítimo. Aí o cliente não falta, o cliente não deixa de lhe responder, sabe? Essa jornada, tem muita gente que se preocupa em que o cliente compre dele. Eu sempre digo, coloca o cliente na jornada. Se preocupa única e exclusivamente em atender a jornada, em saber em que etapa ele está. Ah, eu não consegui me conectar, não tem problema. Não conseguiu? Passa para outro corretor, passa para outro colega. Eita, esbarrei e parei na sondagem, passa para outro colega. Eita, não consegui identificar por que ele compra, qual a necessidade dele real. E a gente está muito ligado quando a gente fala de necessidade, sair do aluguel, comprar um apartamento de 4 quartos. Não é isso. Não é. É entender, Mirella, os fatores psicológicos daquela compra, emocionais. Eita, eu quero ter o quarto, porque eu quero fazer meu escritório, porque eu tenho um infoproduto, porque eu gosto de trabalhar, porque eu só me concentro nesse 4 quartos, porque eu tenho um filho e o meu filho faz muito barulho, eu não ouvi. Então eu preciso entender de fato como é que é aquela convivência dele, sabe? Como é a experiência comportamental dele no dia a dia. Isso é muito fácil, desde que você, lá no início, se conecte muito bem com essa pessoa. Você fala muito sobre vida extraordinária. Uhum.
Como você define uma rotina extraordinária para o corretor de imóveis? Já que a gente sabe que é uma profissão que é muito difícil, né? Porque não tem aquele certo todos os meses. Toda a força de trabalho é somente sua, né? Não depende de mais ninguém. E muitas vezes é influenciado pela economia, influenciado por fatores externos. Como é que o corretor pode ter essa rotina extraordinária? Tá. Primeiro é entender que não existe romantismo, né? A gente já foi 2012, 2011, o boom imobiliário do Brasil e o que cresceu, a gente atraiu muita gente para o mercado imobiliário pelo oba-oba. Você ganha muito dinheiro. Você vai ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil, e realmente é verdade. Mas antes de que a pessoa seja atraída por esse viés financeiro, eu preciso entender que tem um viés muito forte de trabalho e dedicação. Eu sempre, quando eu estou fazendo alguma integração de empresa, conversando, o RH chamou, né? E eu vou para o segundo dia de conversa. E quando eu vou para o segundo dia de conversa, graças a Deus, eu tenho retido muito corretores das empresas em que faço esse trabalho, é que a primeira coisa que eu faço é não romantizar a contratação, né? Ah, eu vou ganhar muito dinheiro. O que é que tu sabe do mercado imobiliário? A pessoa diz para mim, eu sei que ganha muito dinheiro, que você tem flexibilidade de horário. Eu, beleza, beleza. E eu pego 3 pontos dele e eu desmistifico esse ponto. Mas você está disposta a abraçar essa causa? A ganhar 20, 30, 40, 50, mas pelo menos nos 6 primeiros meses, você vai ter que se dedicar de maneira exclusiva e enlouquecedora para entender, para estudar, para ler. E depois que você conseguiu o que eu estou lhe dizendo, é que você não vai parar mesmo. Então, preparar o corretor para que ele enfrente os obstáculos é uma tarefa coerente, para que ele tenha resultado e ele viva o extraordinário. Então, primeiro, deixar claro do que ele vai encontrar. Não é? Eu digo sempre que é a técnica do piloto, né? Muita gente viajou de avião, e quem não viajou de avião sabe que o avião treme. Tem a turbulência, né? Todo mundo sabe. Até quem nunca andou. Mas mesmo assim o piloto diz, né? Ele chega e diz, daqui em minutos vamos passar por uma área de turbulência. Não é assim que ele faz? Por mais que o outro possa até dar informação. Então, eu acredito muito que para ingressar em qualquer mercado, tem que ser dito o que é que ele vai enfrentar. Você vai precisar de uma reserva financeira, ao menos dos 3 primeiros meses. Você pode, caso não tenha uma reserva financeira, para ser confortável, não tem problema, você se aperta um pouco. Você sabe lidar com essa situação de apertar? Você sabe lidar com essa escassez? Como é que você trata o dinheiro? Como é que é para você hoje o seu custo fixo mensal? Tem como você suportar? A pessoa pode dizer para você, tenho. Eu tenho uma pessoa, eu tenho orientação, eu posso levar o meu almoço, eu posso me dedicar mais, eu posso vir mais vezes, eu tenho disponibilidade de tempo. Aí eu acredito que essa pessoa possivelmente terá o extraordinário. Claro que existem pessoas que em 15 dias vendem, 10 dias vendem, ou até na mesma semana. Mas eu não vou romantizar o corretor para que ele ache que aquilo é verdade. Porque se der o 13º dia, Mirelle, e não tiver nenhum agendamento, ele enlouquece. Aí eu perco essa pessoa. Então é melhor que eu entregue mais do que eu crie alta expectativa nele. Então deixa ele na expectativa mais baixa, chama a baixinha, né? E faça com que ele entenda que ele tem que entregar mais. Acho que o extraordinário é entrega. É o extraordinário, então, dentro do real, com todo o lado negativo, né? Sem excluir essa parte que muitas vezes a gente não quer, né? Não. Ou não diz nem disso, né? Fica com medo de dizer. Se eu disser isso, de repente o gerente faz esse processo que eu estou dizendo, né? E ele, se eu disser para ele que ele vai ter que vir, que ele vai almoçar aqui, que ele vai trazer a quentinha dele e vai comer, que a gente tem um micro-ondas e que a gente tem um espaço, isso pode afugentar ele, né? Então deixa o corretor sem dar glamour para ele. Então acho que é melhor dizer para ele que ele pode almoçar aqui perto. Sendo que quando ele diz que ele pode almoçar ali perto, aquele almoço é 30, 40 reais, ele não tem. Então é importante que eu crie essa escala, sabe? Deixe bem claro, tem gente que começou aqui, que trazia quentinha, ou não tinha quentinha, só tinha o dinheiro da passagem, e hoje, que é o que eu digo sempre, essas mesmas pessoas têm até carro importado. Conseguiram dar mais conforto para a sua família,
comprou casa para ele, ajudou a mãe, ajudou o irmão. E o mercado imobiliário, ele é muito, mas muito generoso. Muito. Eu nunca vi um mercado que dá tanta possibilidade para as pessoas mais despreparadas conseguirem ter sucesso. Então, entenda que algum cliente pode comprar dessas pessoas. E esse talvez seja o maior desafio para quem trata de educação no mercado imobiliário. Porque muitas vezes o cara vende, né? Tem sucesso. Então ele pensa, para que eu vou estudar? Para que eu vou ler? Para que eu vou participar de congresso? Para que eu vou fazer essa besteira? Então, porque alguém comprou. Mas aí, quando a gente vai investigar ao certo, tem gente com 10, 15 anos de mercado imobiliário com clientes comprando dele e não ele vendendo. Aí é que tá. O jogo é ganho quando você consegue fazer isso. Gerar mais clientes. Não precisar necessariamente dos leads. Você tem um posicionamento, você tem um brand, as pessoas entram em contato com você. Você é um corretor magnético, sabe? Você tem uma rotina produtiva, onde você na segunda sabe o que faz, na terça sabe o que faz, na quarta sabe o que faz, na quinta você está já fechando os agendamentos e você passa o sábado e domingo batendo suas metas de agendamento, de resultado, de encontros, de café. E aí a gente tem que entender, semanalmente, consegui bater minha meta? Consegui, então tá tudo certinho. Não consegui, tem que estudar, procurar um profissional, procurar um mentor, e aí eu não faço propaganda de mim não, procure outro, mas tem que procurar. Tem que ter ajuda, tem que ter orientação, né? Eu queria que você fizesse o convite Sim. para o MB Summit, que ainda temos algumas vagas, né? Temos sim. Então, aquela câmera ali é sua, faz o convite para Faço. quem está assistindo esse vídeo. Quero avisar todo mundo que a gente já tem o número do ano passado, então a gente já vai passando para mais de 500 corretores atentos, querendo, buscando, já fizeram a matrícula e você não pode ficar de fora por 3 razões, Miriam. Gosto sempre de dizer isso. Network, conteúdo e ideias. Quando você está num treinamento, num congresso, você tem network, conteúdo e muitas ideias. Então imagine que você vai se doar o dia inteiro para você, para o seu conhecimento. E lá são mais de 20 palestrantes, onde esses palestrantes estão loucos para poderem compartilhar as ideias práticas. Lembrar que o MB Summit é um congresso diferente, porque é de quem atua no mercado. Não só de palestrantes, mas de quem atua, quem tem resultado e quem entrega. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Mirela. Sempre que tiver oportunidade de precisar, estarei aqui disponível. E vamos chamar mesmo. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser acompanhar outros programas da TV Cresce Ceará Oficial, é só conferir na nossa playlist. A gente fala sobre direito imobiliário, a gente traz também outros assuntos referentes ao conselho, que é importante que você saiba, como, por exemplo, como funcionam as comissões, como é o trabalho de cada setor aqui no Cresce. É só você ir na nossa playlist, tem muito conteúdo exclusivo e gratuito para você. Tchau!